Para poucos, ele é Eduardo Rodrigues, mas para toda a comunidade é o popular Chuchu. Muitas histórias do Serrano não foram vistas, mas foram contadas por ele. Cada canto do nosso estado foi visitado por essa figura emblemática que, empunhando um microfone e muita coragem, desbravou estádios e estruturas precárias para informar e narrar partidas épicas do Serrano Esporte Clube. Então chamamos dois parceiros de estrada dele, Lucas Dias e Leonardo Duarte, para juntos formarem o time desta edição do Clube Esporte Show, que com a apresentação de Márcio Dioforte, o Cabelinho, começa agora. O esporte da região é contado de diversas formas, mas contado por muita gente legal. E a história se confunde com personagens muito interessantes. Hoje a gente vai conversar com um deles. E para conversar com um deles, a gente convidou mais dois, porque eles estiveram juntos em alguns momentos. Se eu falar o nome dele, de repente vocês não vão conhecer, mas o apelido eu tenho certeza que todo mundo conhece. Luiz Eduardo Souza Rodrigues. Esse nome pode não ser muito conhecido, mas o Chuchu eu tenho certeza que vocês conhecem. Além do Chuchu, eu vou conversar com o Lucas e com o Léo, que estiveram junto com ele em momentos importantes. E eu vou começar apresentando os outros convidados, porque depois eu vou ter que dar as boas-vindas maiores pro Chuchu. Lucas, tudo bom, velho? E aí, Cabelo, tudo certo? Um prazer estar aqui com o Chuchu, muita história aqui, só nesse meio tempo aqui, nesses 15, 20 minutos que a gente ficou conversando, já saiu um monte de história legal e tenho certeza que hoje vai ser bem divertido. Léo Duarte, bem-vindo ao Clube Esporte Show, cara, honra te ter aqui, tu que fez parte do início desse projeto esportivo do Clube Esporte Clube, né, cara? Muita história a gente já tem dessa época e tu tem outras histórias pra contar. Bem-vindo aí, meu velho. Que ano que foi aquele 2012, né, Cabelo? 2012. Que surgia o Clube Esporte Clube e que ao mesmo tempo também cobrimos ali a penúltima edição do Campeonato Amador de Futebol Gaúcho, né? E que hoje a gente vai ter aí umas quantas histórias para compartilhar com o pessoal. Bom, e agora o nosso personagem, né? O nosso mote principal desse programa hoje, Chuchu. Cara, muito obrigado por aceitar esse convite. A gente sabe que tu tem muita história. Eu acho que vai ser o primeiro de muitos programas que a gente vai fazer contigo. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme sempre voltar a essa casa, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, né? Foi onde eu não comecei aqui, mas eu terminei a minha carreira de radialista. Terminei não, mas dei um tempo encerrado aqui na Rádio Clube, então isso é um orgulho que eu tenho, meu particular, né? De ter trabalhado nessa emissora, que eu cresci ouvindo, né? Que eu nasci ouvindo, que eu cresci ouvindo e depois vim fazer parte dela, né? E aí tô com o Lucas aí, com o Léo, né? Tivemos um ano muito difícil naquela época, mas que ano de aprendizado interessante, muito interessante. Muito interessante. Não, e é sempre importante, né? Porque é muito fácil a gente contar, a gente acompanhar o esporte profissional com toda a tecnologia, mesmo, vamos lá, 20, 25 anos atrás, é fácil, com dinheiro, com infraestrutura, com aviões, satélites, caminhões, mas para te contar uma história de um amador, em 98, quando o Serrano foi campeão, por exemplo, era difícil naquela época. E olha, a gente está falando de uma coisa onde, em 94, o Brasil tinha sido campeão do mundo e a gente viu tudo muito fácil, muito prático. Chuchu, quantos anos tu tem de transmissão esportiva? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Conta como é que era as epopeias só para te conseguir transmitir um jogo. Bom, o Lucas hoje é filho e um grande admirador da tecnologia, assim como o Léo, como o Tuca, né? E a Rádio Clube se transformou, graças a Deus, a tecnologia. Mas é bom dizer para quem está nos assistindo que não tinha celular, gente. Acredita, não, isso não existia. Só isso, detalhe. Não tinha celular. Não tinha celular. Celular não existia. Né? O único telefone que o ser humano conhecia era um orelhão na rua, né? E o glorioso telefone fixo em casa. Para se fazer uma transmissão de rádio, o Lucas, né, já pegou essa parte no finalzinho, se pedia para CRT na época, veja bem, uma LTR, uma linha de transmissão de rádio. Então a CRT deslocava, olha o custo que era isso, deslocava para um estádio de futebol 2 ou 3 técnicos, os caras colocavam lá, testavam, né?
vinha para a rádio o sinal, a rádio mandava o retorno por um radinho, lá você ouvia, desse tamanho o retorno, era só para saber que estava no ar mesmo, entendeu? E de lá tu fazia a transmissão. Assim, um dos mais variados recantos desse estado aí. Para vocês terem uma ideia, eu, em 1993, com a Rádio Clube de Canela, Lucas, fiz mais de 20 mil quilômetros. Eu vou repetir, eu fiz mais de 20 mil quilômetros dentro do estado do Rio Grande do Sul, fazendo futebol para a Rádio Clube de Canela em um ano. Então você vê a distância. E isso acontecia de tudo, né? A linha que não funcionava, você tinha que... E descobrir quem que era o cara, qual estação que o cara não tinha... não botava. Não plugava então, direito. para te ter uma ideia, tu ia 3 Coroas fazer uma transmissão. 3 Coroas, no glorioso Mundo Novo. Mundo Novo. A nossa transmissão dali ia Taquara, de Taquara a Porto Alegre. De Porto Alegre a Caxias, de Caxias vinha Canela. Nossa. Olha a burocracia. Então era mais fácil vir aqui. A quantidade de gente que tinha que acertar o botão lá, os fios. Para poder chegar à transmissão aqui. E aí ficava lá, né? Atenção, estúdio, alô? Não, o problema teu tá lá em Alvorada, meu amigo, lá no DG de Alvorada. Atenção, Alvorada. Até o cara te colocar no ar assim, tu vinha. Então, era natural, tu tinha que chegar, se o jogo era às 4, tinha que chegar às 8 da manhã lá lá no estádio, entendeu? E muitas vezes as pessoas não eram muito tuas amigas, né? Não, nem um pouco, né? E eles deixavam a linha, né? Nesse 2012 a gente ainda fez assim, nesse formato com linha. Até vou pedir pro Digo, pega ali na nossa seção de memorabilia ali, onde estão os LPs, tem uma transmissão ali, um equipamento de transmissão ali, se tu vai dar uma olhada. E, cara, tu não sabia onde é que eles deixavam a linha, né? Às vezes eles deixavam em cima do poste, né? E tu meio que tive que se vire pra pegar, né, cara? Porque eles não estão teus amigos, né, cara? Não, largavam lá e embora. Quando tinha, às vezes deixavam um papelzinho ainda. Isso. Mas quando tu pegava numa cabine, que era um estádio que já acostumava, tinha lá 10 linhas que não sabia qual era a tua. Tu ia testando até arrumar. Então essas coisas, eu vivi, a gurizada aqui, viveram já no fim, entendeu? Né? Lugares, por exemplo, tu ia fazer União de Alvorada, por exemplo. Eu lembro tão bem assim que eu fui fazer um jogo da Ortopé, que não tinha nada a ver com Canela, mas o Ortopé lá não tinha cabine, tu tinha que fazer sentado no chão, né? Arquibancada, né? Na arquibancada eu cansei de fazer jogo no meio da arquibancada. No meio da torcida rival. Aliás, depois eu quero contar uma história fantástica. Quero mandar um beijão, um carinho muito especial ao meu amigo Dr. Tadeu. Né? Sim. O Tadeu é um homem espetacular, tem uma história nas transmissões da clube aqui pai que é do nosso amigo Norton. Né? Isso aí. Então, e era assim, tu não sabia. E aí quando tu entrava no ar, daqui a pouco tinha que mandar um cara no orelhão ligar a cobrar pra Rádio Clube pra saber, tá chegando a transmissão aí? Não, tá chegando. Porque às vezes tinha um detalhe, tu não conseguia os 4 fios. Tu fazia o chamado voo cego, né? Tipo, tu só mandava, não recebia. Não sabia o que tava vindo. Não. Dá um corte se tá escutando. Quando tinha retorno, sim, né? Quando tinha dá um corte se tá escutando, se tá bom, dá 2 cortes. Se tá bom, se tá ruim, dá 3. E eu gostava muito do meu saudoso pedista, que ele dizia assim, tu é a máquina, cara, vai lá e faz, não precisa de retorno. Tipo, acredito em ti. Acredito. E diz uma coisa, uma equipe, por exemplo, em 93, quem que era a equipe de transmissão? Eu? Só tu. Só eu. Só tu. Só eu. Tu e Deus. Porque assim, ó, nós tínhamos uma parceria com a Rádio Clube, né? Eu vim a ser funcionário da Rádio Clube depois. Tá. Exatamente um ano depois. Né? E aí, em 93, nós fizemos uma parceria com o Pedro e fomos transmitir, mas era só eu. O Altair Ferreira e o Jane me ajudavam nas vendas, né? E nós vendíamos e eu ia sozinho. Então, ali comentou o nosso glorioso Dr. Tadeu, né? O Joãozinho, que trabalhava na época no jornal Nova Época, aqui de Canela, o Joãozinho era repórter, né? Quem tu encontrasse, que quisesse comentar, tu botava no ar, entendeu? Tivesse disposto. Tu entrava no ar, entendeu? Entrava ali. Se não, meu amigo, eu cansei de segurar a transmissão sozinho, narrando, comentando, fazendo reportagem sozinho. Que não tinha como fazer. Só um microfonezinho e aqui, essa gloriosa. Vou mostrar aqui, ó. A pessoal que tá olhando, ó. Câmera 1. Olha só, aqui tu plugava os microfones, ó. A 3.
Isso. E dava volume, plugava aqui a linha de transmissão, né? O parzinho, ligava e saía falando, e seja o que Deus quiser. E o retorno tu botava direto no fone. Isso. Amarrava ali, tirava o fiozinho, descascava, botava no fone e vamos embora, entendeu? E tinha uma segunda maleta, né, Lucas? Que daí era dos fios e coisa arada, dos microfones, né? Sim, daí... É mais recentemente, né? A maleta de madeira, quase o tamanho dessa mesa aqui, assim, de tamanho de comprimento. Que quase serviu de arma. Nos protegeu ali uma certa feita naquele ano. E agora vamos pro lado um pouco esportivo, assim, né? Tu tem 30 anos de transmissão. Obviamente tu viu muita coisa, né? Tu começou que ano? 1988. E 88. Então tu pegou aí uma época onde o campeonato amador de futebol tinha quantos times mesmo? Chegou a ter 374 times na época que eu me lembro. Teve muito mais, muito mais, né? Quantos times tinha aqui na região? Aqui na região, na época, por exemplo, tinha a Laminadora de São Chico, o Dyer e o Atlético. Canela, nós tínhamos a Celose, na velha Baixada Rubra. Baixada Rubra, claro. O estádio da Fazendinha era a casa do nosso glorioso tricolor. O Dr. Pedro Sander era o Serrano. E lá na chácara da prefeitura, o nosso glorioso MAC, que um ano disputou o campeonato amador por força e capacidade muito do nosso querido e saudoso capitão Florindo, né? Que fazia parte daquela diretoria. Daí nós tivemos mais o Gramadense, estou falando de um ano depois, teve mais, menos, né? Tivemos o Linha Brasil, o Linha Imperial e o Nova Petrópolis, e mais União ali da cidadezinha ali. Picada Café. Da Picada Café. Então nós tínhamos uma chave do amador, só aqui. Imagina. Só aqui. E era forte, uma chave forte? Muito forte. Muito forte. Daí tu ainda pegava Igrejinha, Três Coroas e Taquara, que tinha... Que era o Vale do Paranhana, daí pegava o Vale do Sino junto ali. Nossa, né? Daí pegava ali o Sandense, né? Que chegou uma época, disputou, o Mundo Novo, o Igrejinha, o Taquarense, e aí nós tínhamos depois ali o 15 de novembro, né? O 15 de novembro, e daí nós tínhamos o União, o 7 de setembro e o Vila Rosa em Campo Bom. Que aí eram os times que continuaram... Mais o Internacional de Rolante. De Riozinho não tinha time também? De Riozinho também tinha um time, que eu não lembro o nome. Mas eu conheci o estádio lá. Imagina, né? Estádio lá. Narrou lá também. Tá, e eu Chu, desses estádios todos aí, eu quero saber qual que foi o piores condições ou uma história, enfim, porque tu deve ter várias histórias, né? Sem dúvida, aqui nessa nossa região aqui, o pior era da laminadora lá em São Chico, do Dai. Não tinha alambrado, não tinha esse negócio de frescura de alambrado aí. Frescura de alambrado não tinha. A bola ia e não voltava. Né? Tinha que ir lá buscar. Então, e aí às vezes o Gandulo não trazia a bola, tinha que passar no meio da torcida. Então era bravo. O Atlético, por exemplo, sempre teve uma estrutura boa, né? O Dyer, uma estrutura boa, mas também era campo aberto. Tu chegou a pegar o tempo do Turcão? Só, eu peguei o tempo do Turcão só de torcedor, né? O Turcão, o Bandoca, né? Bandoca, o Turquinho. Depois foi perfeito de São Chico. São Chico. Né? Lá, Turcão, que quem fala muito do Turcão é o Tumba, nosso colega de clube, esporte clube, sempre fala que o Turcão é um injustiçado no futebol. Maior zagueiro da história, que ele já viu jogar. Da história do futebol gaúcho, né? Segundo o Tumba, né? Não, e aqui também nós não ficava atrás, né? Porque se nós pegássemos a nossa turma aqui, a boca não era boa, né? Aqui, né? Comandada pelo meu glorioso amigo Juarezão e o Serrano, na época aí, botava pra derreter, cara. O lado direito ali do Serrano, do paredão, o Juarezão jogando de lateral ali era um perigo, né? Ele jogava muita gente pra parede, né? Diz que o ponta esquerda sofria bastante com o Juarezão. Então, assim, era uma época bem difícil, né? Bem difícil, né? Porque, imagina, o Tricolor, por exemplo, foi ter um alambrado mais ou menos quando o Nadir e o Jal mudaram pro São Lucas, que é hoje, né? Sim. Que aí o campo era atravessado, era o contrário, né? Que aquilo lá, 1º de maio, tomou conta, né? Era deles, aí o Tricolor comprou e atravessou o campo, porque a sede do Tricolor era no Lago, né? Pra quem não sabe, né? Lá. E aonde por exemplo, Mercado Baratão ali, era a sede do nosso glorioso Tricolor. Imagina só, né? Então depois mudou pro São Lucas. E aí sim foi ter uma estrutura. Mas os vestiários que vocês veem lá hoje, quando passam no estado da Fazendinha, é os mesmos daquela época, entendeu? Então era muito difícil a situação. Campo aberto, sem segurança nenhuma. Eu, várias vezes, por exemplo, o cara cortou a minha linha,
né? Enrolou e vem emendar aqui, radialista. Que vai emendar? Fica fora do ar assim. Nem tava afim, né? Nem tava afim de fazer, né? Vem pegar aqui, né? Então os caras iam lá no poste, cortava lá no poste, ia fazer o quê, né? Então, porque não, as pessoas vão dizer, não, isso é absurdo. Não é absurdo. Primeiro, gente, eu vou voltar a dizer de novo, não tinha celular, não tinha filmagem em campo, entendeu? Não tinha nada. Registro. Não, Vale o que tudo. Chegava na federação era o que o juiz botava na súmula. E o juiz saía apanhando dentro do campo, até no vestiário, entendeu? Pra botar o que o dono da casa quisesse, né? Sim. Quisesse, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa, tem um fato acontecido aqui no Serrano, que eu não vou citar o nome do cidadão, que foi dar uma prensa no árbitro aí, né? Chegou lá no árbitro, o cara botou a cabeça pra fora assim, o senhor quer o quê, professor? Quer o quê? Que eu entre lá e bata a falta no lugar do seu Hélio? Diz pra ele acertar, a falta eu tô dando. Eu vou te ver, era assim, era aberto, né? Vocês, quem é gremista aqui vai lembrar, por exemplo, de um Grêmio Estudiantes, lá na Argentina, lembra? 1983. Quando os caras empurraram a tela para dentro, 1,5 m, né? Isso era absurdo, Libertadores. Então, multiplique isso por 10 e vem para o Amador. Não tinha nem um alambrado para empurrar para frente. Não tinha nem um alambrado para empurrar para dentro, né? Entendeu? Então, E a pauleira, qual foi a maior pauleira, né, desses anos todos aí que tu viu? Olha, uma delas, o cidadão aí estava lá abaixo, né? Não sei se estava ou não, né? Lá em Feliz eu não tava, eu só ouvi falar. Ainda bem que eu não tava, a Batalha de Feliz eu não tava. De Feliz. Na verdade, aqui sempre dava muita encrenca entre Serrano e Gramadense. Sim. Rivalidade. Era uma época que nós batia neles aqui e batia lá, entendeu? Não tinha. Né? Você não tinha choro. Não tinha. Mas assim, de dar a polícia com gás lacrimogêneo, bomba de. Né, para poder. Fechava a mesa, a coisa era violentíssima. Parou um pouquinho nos últimos anos ali, depois que começaram a trazer gente fora e tal. Mas quando era o pessoal daqui, era muito difícil. O Serrano tinha uma hegemonia muito grande aqui na região. Mesmo sendo campeão só em 67, vamos deixar 98 fora, né? O Serrano tinha uma hegemonia muito forte, era muito difícil e tinha jogar com o Serrano. Aquela época de ser campeão da primeira fase, que contava um pouco. Campeão da Serra. Campeão da Serra, né? Entendeu? Então era muito difícil. Então essa rivalidade era terrível aqui, né? Pra vir a Canela aqui, os caras vinham tremendo. Assim como nós, por exemplo, para jogar lá no Atlético, em São Chico, no Daia, né? O pessoal ia com o rabinho no meio jogava um time aqui, outro time lá, que às vezes os caras não tinham coragem. Arrumava uma lesão, né? Não ia jogar, né? Então era muito difícil. Como o 10 de Feliz aquela vez aqui, né? Veio o 10, foi meio que acossado na entrada do estádio ali do Dr. Pedro Sander, ele foi recebido com loas pela torcida do Serrano, que né, nesse jogo de Feliz, na segunda fase, na verdade, né? O Serrano e Feliz se enfrentaram na segunda fase, o primeiro jogo foi em Feliz, que foi a Batalha de Feliz. Na volta, a torcida do Serrano, a delegação de Feliz não entrou por trás do Pedro Sander. Entrou passando pela torcida. Verdade. E não foi recebida de forma carinhosa. Não, foi carinhosamente, né? Na frente e atrás. E aí o camisa 10, que era o melhor jogador do time, sentiu uma lesão com 10 minutos de jogo. Assim. E pegou o primeiro ônibus de volta. E ficou meio que escondido. Isso. Assim. O Serrano foi campeão em 98, por exemplo. A gente fala muito feliz. Mas a batalha é salvo aberto que deu no 7 de setembro lá em Dois Irmãos, né? O Serrano jogando lá num quadrangular final que reuniu o Vila Rosa, o 7, o Serrano e o Feliz, né? Juventus Feliz. E aí o Amador era disputado num quadrangular, né? Entre os 4. O Serrano mandou muito bem os jogos em casa. O Vila Rosa, naquele mesmo ano, havia sido campeão sul-americano, sul-brasileiro, né? Deixou meio campeonato lá, que era o grande time daquele ano, o Vila Rosa. E o 7 cresceu. Só que o 7, qual é que foi a diferença? O Serrano foi lá em Dois Irmãos e empatou com o 7 de setembro. Aos 40 minutos, o Lute fez o gol de empate. Achou um gol. Não precisa dizer no que virou, né? Virou uma batalha campal. Daí, surraram até o pessoal lá da Rádio Dois Irmãos, né? Naquela oportunidade estava eu, o Oletir Michaels, né, o David Keller, o Lauri Moraes, que era
que era do mercado, disse que não, diretor do mercado disse que não. Só gente razoavelmente grande, né? Pai do Joninhas. E aí o cara do Vila Rosa, quando o Dutti fez um gol, o cara da rádio lá, Dois Irmãos, gritou um gol, que pra mim foi normal, né? Assim como eu me rasguei gritando o gol do Serrano. Os caras invadiram a cabine, tiraram o senhor, 60 anos pra fora, pelos cabelos, dando na cara, né? Se dizendo que é um vendido, sabe, que tá torcendo pro Vila Rosa. Tu não pensa que nós não discutamos lá na transmissão do Vila Rosa, quando o Vila Rosa foi campeão, tá torcendo. Mas claro, é porque lá tem a rivalidade interna. O Vila Rosa disputando o Campeonato Sul Brasileiro, é claro que a rádio local vai estar torcendo pro Vila Rosa. Os caras marcaram, né? Não, tu tava torcendo lá, e o cara tentando pro cá e o pau pegando. Como é que nós vamos atravessar o campo? Aí só vamos todo mundo junto. Não é possível, né? E um cara batendo em Deus, todo mundo lá dentro, né? Com a mangueira, né? A mangueira dessas pretas, acho que tinha um ferro dentro de areia. E o cara dando puxada naquilo. Aliás, ele deu uma puxada nas costas do meu amigo Gilmar Grosso, que acho que até hoje o Gilmar se lembra disso, né? Tava o Jânio com o olho roxo. O que era presidente do Serrano, e o Gilmar que era o diretor de futebol. O Gilmar com as paletas, velho, Brasília, de tanta mangueirada, tinha tomado. E atravessamos, né? Mas o cara não se corajou, né? Porque olhou, nós era tudo grandão, né? Passamos, mas então assim, e a brigada vira as costas, foi embora, rapaz. Se vira. Um ou dois brigadianos indo numa turma aí de 40, 50 homens brigando, e quem é que vai se meter, né? Então eu vi em 98 Cabelo, essas duas, lá e lá no set também. E aí depois tem a história, né? O Vila Rosa também não tinha mais chance no último jogo também. Fomos pra cima. O Serrano tinha que ganhar. A última rodada o Serrano precisava da vitória para ser campeão. Jogando fora de casa contra o Vila Rosa. Cara, 1-0, tranquilo, né? Fez o gol, o Hélio fez pra variar gol do Hélio. Campeão voltou e a festa aqui, cara. Que festa, hein? E não esqueça, lá o Balu jogou, né? O pai dele se meteu numa confusão na Copa, o Balu pulou a tela. Sim, teve isso também. Brigou uns 5 minutos lá. Voltou pra dentro do campo pra cobrar o lateral. O Júnior nem o amarelo. Não segue o baile. Não. Tinha mais torcida do Serrano do que do Vila, porque o Vila não tinha mais nada. Não tinha mais chance. Brigou uns 5 minutos, o Balu lá fora, voltou, pulou a tela de volta, dentro nem cobrou o lateral, segue o jogo. Segue o jogo, né? São histórias do futebol, né? E o Chuchu tá aqui pra nos contar isso. E essa questão da rivalidade Serrano-Gramadense que tu falas, apesar disso tudo, o Gramadense só foi ganhar muito depois. E aí eu quero entrar nessa seara porque num outro episódio a gente já conversou sobre isso também. Por que o Amador se perdeu? Eu acho que se perdeu porque terminou a questão clube. Vocês me permitem dar uma explicaçãozinha rápida assim? Fica à vontade. Com certeza. Tá. Hoje a gente procura muito assim, ó, eu acompanho o futebol de Canela e sou apaixonado pelo esporte Canela. E as pessoas dizem, o esporte Canela, eu vou falar de Canela, mas isso é o reflexo de Gramado de todos os lugares. Vale para todos. Não, vale para todos. Tá? Aqui terminou. Eu disse, olha gente, o poder público nunca promoveu tanto esporte como tem promovido nos últimos anos. E Deus que me perdoe, não vamos levar para o lado da política, tá? Estou falando desde 2000, 90 e poucos, tá? O poder público nunca promoveu tanto esporte como tem promovido nas últimas 2 décadas. E eu vou te dar uma explicação por quê. Aqui em Canela, nós tínhamos Tricolor, Celulose, Serrano e o MAC, os grandes times. Mas nós tínhamos o Colombo, o Esperança, São Cristóvão, a Saiqui, Forte, Vila Brizola, tudo forte. Estou falando em 10, 12 times forte, que promoviam todos os domingos. Infantil, veterano e à tarde, segundo quadro e primeiro quadro, certo? Multiplique isso por 10 times aí. Quantos atletas envolvia ali, quantas famílias envolvia. Tá? O que o município de Canela promovia na época? O município, a prefeitura, apenas a primeira, segunda divisão de futebol de salão, só primeiro e segundo de campo. E na verdade nem era primeira e segunda, era só, foi surgir muito depois da segunda ano. Primeiro, 4 competições, acabou. Depois começou a surgir um vôleizinho. Aí eu pergunto para os senhores hoje, onde é que estão esses clubes hoje?
que esses clubes promovem hoje? Mais nada. E o poder público passou a promover essa questão. Toda a categoria de base toda que existe hoje é fomentada por quem? Pelo município. Eu estou falando para o povão, para o povo participar. Né? Tem as escolinhas e tal, mas ali, entendeu? Campeonato de bocha, o município faz. Antigamente eram os clubes que faziam, o Caçula ali. Sim, tinha quantos clubes de bocha? Nossa, em Canela, enormes. Né? Clubes de bolão, a mesma coisa. Né? Se a gente disser para vocês hoje que no subsolo da celulose lá tem uma cancha espetacular de bolão, muita gente não sabe. Mas tem, porque todo clube tinha uma cancha bolão. Então hoje não se promove mais, Cabelo, tá me entendendo? E aí o município... O próprio Serrano não tem mais bolão. Nada. O município passou a gerenciar esse esporte, a promover esse esporte. E os clubes acabaram morrendo. E com isso veio automaticamente, tu não tendo para brigar, eu vou dizer para você, tu não tendo para brigar o teu atleta, o meu atleta, o teu e o teu, aí tu tem 5 clubes que não promove. Mas aí tem lá o fulano lá que promove. Os boleiros vão tudo para lá. Vão tudo para lá. Entendeu? Aí eu vou dizer, vou me empolgar, vou botar um time, mas não sobrou gente pra mim, eu vou botar gente, aí o boleiro me surra no sentido, vou lá tomar uma goleada, tomo outra goleada, no segundo ano eu desisto. E os clubes foi acontecendo isso. Tu para tu pensar assim, ó, há 10, 15 anos atrás, os 50, 60 grandes atletas que tinham aqui eram os mesmos. E vieram, e foram quase os mesmos. Tu pega Serrano, campeão em 98, depois o Gramadense, tu vai ver que lá no Gramadense tinha jogadores que foram campeão com o Serrano. Com certeza. O Zóio, por exemplo, foi campeão com o Vila Rosa, Nova Petrópolis, Serrano. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, os clubes foram desistindo. As viagens, aí começou a desistir uma aqui, desistir ali, as viagens começaram a ficar mais longe. Ficou mais caro. Mais caro. E a FGF, Mais Chuchu, caro. que teoricamente assinava o amador, né? A gente acompanhava até pelo site da FGF, né? Os resultados dos outros times e tal. A FGF lavou as mãos. Lavou as mãos, largou de mão. Não. Eles tentaram pagar até os árbitros nos últimos anos. O clube não gastava nada para disputar. Mas aí não tinha mais condições. Não tinha eu mais. acho que também tem uma Olha questão... o que foi, cabeça, só para tu entender. O último ano do amador, Não, Serrano, 11 times, tinha o quê? 10 não, times? deu 4 times. Deu o Serrano, o time desistiu. o 12 Horas, o Tamoio de Viamão e o Guaíba. E aí o Guaíba acho que desistiu, não foi? Daí o Guaíba desistiu, trancou o campeonato. Aí fizeram agora, o outro desistiu, trancou de novo. Ficou só 2. Aí fizeram do Serrano e o 12 Horas e o Serrano conseguiu perder ainda para 12 Horas. Né? Eu acho que, eu tava até conversando sobre isso, eu acho que o amador começou a perder um pouco o encanto e eu parei de acompanhar muito quando eu não conhecia mais ninguém. Não? Teve um ano que eu cheguei pra ver o jogo no Serrano, já tinha 50 pessoas, em vez de estar a turma toda que sempre ia, e eu não conhecia metade dos jogadores, era tudo gente de fora, tudo gente que tu não conhecia, não sabia mais quem era, onde é que tá jogando tal, tá jogando em tal lugar, não foi convidado, não sei porquê, tudo certo. E aí tu começa a perder um pouco o encanto, porque não tem mais as referências, não né? tem mais as referências, e eu acho que o amador tem a função de ser amador. E aí tu começa a ter investimento. Claro que sempre teve, a gente sempre sabe que teve um pouco de investimento. Mas quando começa a ficar muito pesado o investimento pro clube, a coisa começa a perder um pouco sentido. E aí a coisa começa a virar um pouco mais profissional. E aí tu tem a terceira divisão, a segunda divisão. E eu acho que isso também se perdeu um pouco. E aí tu vai olhar, começou a definhar. Começou a, ele falou 300 e não sei quantos. Aí eu me lembro que o ano que o Serrano foi campeão, se eu não me engano, eram 28 ou 26 por aí. Clubes. Que já não era tanto como era no início dos anos 90, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eram 44, 48 regionalizado. Nos 28 também era regionalizado. E aí começa a ir para 16. Perde o sentido, porque era todo o estado. E aí tu vai, por exemplo, do nada, tu já tem que começar na primeira fase a ir para Ibirubá. Sim. Né? Então, muda um pouco o enfoque. Muda um pouco essa questão das viagens. Pesa, é caro. Claro que pesa. Caro, né? E tipo, tu vai pra Ibirubá, tu tem que ir um dia antes. Alimentação. Alimentação, hospedagem. Hospedagem, é caro. Começa a complicar um pouco, né?
Então nós temos essa realidade muito triste aí, sabe, que aconteceu assim, porque eu vi o amador definhar, né? E é triste, tô olhando assim, definhar. O amador, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter 2 divisões, né? O amador e depois a série especial, que eles chamavam, né? Amador especial. Imagina. Então, assim, ó, eu em 1992, eu me transferi para a Rádio Aparados em Bom Jesus. Chegando lá, para minha surpresa, qual é a surpresa que eu tive? Que existia um outro campeonato amador que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu aqui acostumado com as grandes equipes, não. Aí comecei a pegar Juventude de Santa Cruz, Cristal de Vacaria, Lagoa Vermelha, sabe? Barão, tinha um outro amador daí. A divisão especial era que nós jogávamos. E o campeonato amador estava dando lá. E daí, em 1994, eles unificaram tudo. Daí terminou as 2 divisões. Terminou as 2, porque Bom Jesus também não, na época, os 2 clubes desistiram, entendeu? E aí terminou o campeonato amador. Eles conseguiram de 2 divisões terminar com as 2, né? E a verdade nu e crua é o seguinte, essa nossa divisão especial aqui terminou por causa do aporte e recurso que o clube fazia, que era demais. Demais. Não existia como outros clubes competirem. Perdeu a graça, né? Perdeu o motivo de existir. Tu tinha a mesma despesa que um grande clube para disputar e o teu resultado era pífio, né? Não tinha financeiramente falando, o retorno não existia. Não tinha retorno. E propriamente, se tu for olhar, até muitas vezes as competições de futsal em Canela e Gramado, chegava um momento que o time botava dinheiro. E aí, para trazer cara de fora só para ganhar o troféu no final do ano, cara, eu não sei se tinha vantagem nisso. Aí eu respeito quem fazia, mas discordo. Essa é a opinião do Cabelo, não é a opinião da rádio, enfim, né, da empresa, mas a minha opinião é, exato. Eu sempre fui contra, se me perguntarem, sou contra, acho que não vale a pena, acho que tu desqualifica o campeonato, porque muitas vezes tu viu um time muito superior ao outro, apenas para botar dinheiro para ganhar uma competição. E aí, sabe? E aí nós voltamos lá no começo que eu disse para vocês, não tem identificação do clube. Sim. Não é o clube que formou esse atleta. Não. Entendeu? Porque o clube não promove mais nada. O clube chega ali na véspera do campeonato, ele monta, o Lucas é bom, o Léo é bom, o Cabelo é bom, vou dar 500 conto para vocês ir por semana, para cada um jogar e terminei com o time. Bom, a gente tem tempo, né, Lucas? Mas a gente nem começou a contar a história do Léo, que comanda o espetáculo. Aí tá, exato. Aí eu preciso agora uma história que envolva vocês, né, Léo? Não, o Léo, vou deixar pro Léo aí, porque o Léo tem algumas aí com do Léo, do Chuchu. A gente tem eu tenho 2, assim, que pra mim são destaques, que é o Quem Comanda o Espetáculo e o Tufão, né? Eu acho que dá pra contar essas 2. Acho que dá. Vai lá, Léo. Mas tudo começou com um programinha humildezinho ali na FM, né, que eu criei em 2012, né, com o convite do Lucas para estar ali fazendo parte e criando conteúdo na área de turismo, né, na época trabalhando na Broker. A Broker tinha um programa ali que eu apresentava todo sábado de manhã, ainda lendo, né, todo travado, né, como comunicador ainda em início, né, aprendendo muito, né, e começando ali o ano, tinha já a abertura da transmissão do Campeonato Amador, no segundo ou terceiro mês que eu estava na rádio. E na sexta-feira, foi coisa assim de sexta para domingo, na sexta-feira o Lucas me perguntou, Léo, não tá afim de fazer reportagem de campo no futebol amador lá da AM? A gente tá precisando de repórter de campo, que o nosso vai sair para ser candidato a vereador e estamos precisando de um repórter de campo, vamos lá? Eu pensei, reportagem de campo, né? O que o cara faz na reportagem de campo, né? Eu ouço bastante futebol na rádio e tal, né? Gosto muito, acompanho muito, mas o que exatamente faz, né, o repórter de campo? Aí fui lá, eu falei que sim, né? Vamos lá, bora, e domingo tava lá inicialmente na viagem para Ibirubá, que foi o primeiro jogo, né? Depois teve o jogo aqui. Começou bem, né? Bem tranquilo. E aí lá em Ibirubá, né, com o Chuchu, acho que o Cadão já estava junto nessa primeira transmissão, e o Lucas, que aí fui entendendo o que fazia, né? O repórter de campo, vai lá primeiro, né? Descobre essa escalação dos times, vai lá nos vestiários, baixa na porta do vestiário, fala lá com o treinador, com o preparador físico, descobre essa escalação, anota no papelzinho, os né? números. Antiga, os números, direitinho o número, nome, banco de reservas e tal. Time adversário,
Depois bate lá na sala dos árbitros, né? Pede o nome do árbitro, do bandeirinha e tal, anota tudo que tu vai usar isso na transmissão. E vamos lá, né, cara? E na primeira transmissão lá em Ibirubá já tivemos alguns problemas técnicos, acho que tivemos que fazer pelo telefone, se eu não me engano. Foi pelo telefone, uma coisa assim, uma linha de transmissão que não funcionou. E aí nessa eu quase não atuei, né? Eu fiz algumas participações ali bem curtas, né? Mas já foi interessante para eu já me ambientar. E aí no segundo jogo, aqui no Dr. Pedro Sander, né? A estreia do Serrano em casa, um domingo de sol. Pensa bonito. naquele clima assim perfeito, né? O estádio bombando, né? Céu azul de brigadeiro. Céu azul de brigadeiro. E aí a transmissão assim funcionando perfeita, né? Era a transmissão assim nível das rádios aí da região metropolitana. E aí abrimos ali a transmissão, né? O Chuchu sempre abrilhantando, né? Com aquela abertura fantástica, né? Dando todos os elementos ali e tal daquele dia. E aí ele me chama, né? Pra dar ali as escalações dos times. Eu... iniciando ali a minha trajetória no rádio, né, com pouquíssimo conhecimento de jargões e tudo mais e tal, mas ali dei a escalação, Serrano vem a campo com camisa 1, Lítica, camisa 2, Farofa, enfim, dei ali toda a escalação do time do Serrano, dei a escalação do time adversário, né, Chuchu perguntou ali do time adversário e tal, dei a escalação do time adversário, e aí pensa o clima, né, um domingo de sol, né. Não, tava tudo certo, tava tudo dando certo, assim. A torcida bufando, né, no meu ouvido, e eu ali entendendo que a torcida era um elemento também importante naquela questão toda, e aí dei a escalação dos times, logo na sequência, o Chuchu me pergunta: quem comanda o espetáculo? Quem comanda o espetáculo, Léo? Eu, todos aqueles elementos ali em volta, né, eu também querendo passar uma empolgação, né, pro nosso ouvinte. Quem comanda o espetáculo é a torcida do Serrano, que tá aí empurrando o time na busca pela classificação. Achando que eu tinha assim arrasado, né? Nossa, eu botei emoção aqui na minha participação, né? Aí deu um silêncio assim, né? Fiquei esperando, né? Tá, Léo, e o nome do árbitro? Qual que é o nome do juiz, Léo? Aí que me caiu a ficha, né, que eu tinha caído numa pegadinha e eu... Ah, sim, o nome do juiz, eu sou fulano de tal, assistido por fulano de outro. Daí o Tadeu tava com o nosso amigo Norton na arquibancada, escutando o radinho, e daí falou pro... Cutucou. Acho que o Léo se perdeu, né? Ele que, de certo, já... Já veio uma crítica. E daí deram risada, né? Até hoje eu me perguntei, Léo, quem comanda o espetáculo? E a outra foi na semifinal, não? Foi semifinal, Botafogo? Semifinal, né? O Serrano incorporou o time naquele ano, né? Foi avançando, passou da primeira fase, e aí chegou nas semifinais, jogou primeiro jogo aqui. Primeiro jogo aqui, contra E o Botafogo de Fagundes Varela. Botafogo de Fagundes Varela, que foi o campeão naquele ano. Isso. Sagrou-se campeão na edição 2012. E tinha um time bom, né, o Botafogo. A gente não tinha muito conhecimento dos adversários Foi o naquela Fagundes época. Varela que revelou o Cássio. Cássio, Tava que lá, tava lá no dia. No jogo de volta, tava lá na arquibancada assistindo, acho que era pausa das Olimpíadas de 2012, não tava tendo jogo pelo Corinthians, né? Pode ser. E ele tava aqui de férias naquele jogo. E aí o Botafogo veio jogar aqui em Canela, né? E a nossa transmissão ali também, como o Chuchu falou, né, em outras questões, o time da Rádio da Cidade, o time da cidade, a transmissão ela é levemente tendenciosa. Levemente, assim. Bem de leve. E aí a torcida de lá acompanhou a transmissão do jogo daqui, de alguma forma, não sei nem se pela internet, conseguiram acompanhar a transmissão do jogo daqui pela nossa rádio, pela nossa transmissão. Quem não conseguiu vir de lá pra cá pra ver o jogo, acompanhou pela rádio. E aí, então, nos nossos comentários ali, eu devo ter falado coisas tipo: o ataque do Serrano tá assombrando a defesa do Botafogo de Fagundes Varela. E o Tufão, é o atacante Tufão. E aí, o atacante Tufão, né? Eu olhei ali o cara que era o camisa 9 do Botafogo de Fagundes Varela, que depois daquele ano foi o artilheiro do campeonato, botava a bola pra dentro. O cara era igual ao Murilo Benício, que naquele ano interpretava o Tufão na novela. Certo sobrepeso, assim. Cara, ele era o cabelo era igual, assim, o tom da pele era igual, o porte físico era igual. Acho que o Murilo Benício ele era um pouquinho mais baixo. O Tufão ele era um pouquinho mais encorpado. Mas era o camisa 9, o Tufão tava lá na Avenida Brasil fazendo gol e tal, né? Cara, eu olhei pra ele e eu comecei a chamar de Tufão na transmissão. E o Tufão isso e o Tufão aquilo. E no fim do jogo, acho que o Serrano perdeu o jogo daqui e um dos gols foi marcado pelo Tufão. E aí, mas enfim, chamei de Tufão, né? O que eu fiz de errado, chamei de Tufão, e eu devo ter falado isso, que o ataque do Serrano estava assombrando a defesa do Botafogo de Fagundes Varela. Fomos pro jogo da volta, lá em Fagundes Varela. Cidadezinha depois de Veranópolis, né? Nem sabia onde é que ficava Fagundes Varela. Subimos a serrinha ali, chegamos em Fagundes Varela. É ruim de negócio chegar lá. É ruim, é uma aventura. Dele serra, né? E aí... Perdemos o jogo, tomamos uma ruim. O Serrano perdeu, acho que de 1 ou 2-0. Enfim, o Tufão fez mais um gol, 1 ou 2 gols lá no jogo final. O Serrano desclassificado. E aí eu voltei lá do campo, né? Depois de ter terminado a transmissão, subi para a arquibancada e a torcida adversária veio para cima. E começaram, né, a esquentar o clima.
E agora, chama de Tufão aqui, eu quero ver quem é que tá sobrando a defesa de não sei quem. E vieram pra cima, assim, de forma bastante atenuada, bastante rude. Mas E tinha um alemão que tava descontado. Tava descontado, tava de cerveja e tal, já tava ali. Eu vi que era sério quando ele falou assim, ó. Isso que dá botar microfone na mão de palhaço. Deu palhaço, chamou de palhaço, vamos apanhar, né, cara? E o palhaço não, tô aqui fazendo meu trabalho. Eu também não quis, assim, deixar barato, né, mas eu não sou, assim, um cara de brigar, nunca fui de participar de briga na minha vida, né, então tava ali um pouco intimidado. Nisso, dessas arquibancadas, nosso comentarista, o Cadão, né? Zagueiro, né, porte físico, Porte alto e tal. O que tá acontecendo aqui? E nisso o Tufão, que tinha ganhado o jogo, que tava ali, teoricamente, a parte envolvida. Agora, vou pedir desculpas, né, pro atleta, que eu esqueci o nome dele, né, que a gente chamava de Tufão, bom jogador, bom 9, ele não tava nem aí. A torcida que tava ali inflamada, né, querendo aqui prestar contas e tal, né, acertar contas, e aí o Tufão, o Cadão chegou, amenizou ali a coisa, o Chuchu também já desceu ali, o senhor já de mais respeito, impôs ali, falou algumas coisas, e nisso a coisa já se apazigou e saí vivo. Mas você viu estreito. Mas vivi estreito. São histórias da bola, né, gente? E temos hora, né? Não adianta o programa... Mas eu vou mandar um abraço pro meu amigo Tadeu e eu sou obrigado a contar do Tadeu. Vai. Nós jogando lá em Agudo. Agudo era a cidadezinha perto de Santa Maria e o ginásio tipo do evangélico aqui em Canela, sabe? Nós bem no cantinho da rede, com a copa atrás de nós. E daí já vinha a porta, bem igualzinho evangélico, a porta já vinha. Um jogo 4-4, pegando. E eu dizia pro Tadeu, falta 20 segundos, Tadeu. E o Tadeu dizendo, Eduardo, eu vou te dizer com a maior tranquilidade do mundo, que eu posso te dizer nesse momento, é que nós vamos fazer esse calça floreada passar por dentro da argola do nosso mango. Ninguém sabia que queria dizer isso, né? Mas aquilo era uma marca registrada na nossa transmissão, né? Faltando 18 segundos, e ali foi 17, o Hélio pegou uma bola no meio da quadra, e cortou pra cá e meteu. Quando faltava 10 segundos no cronômetro, a bola estofou a rede. E eu gritei o gol e o Tadeu levantou. Daquele tamanho, doutor Tadeu, 1,50 m. Cê cagaram, alemoada! Foi um silêncio no ginásio. Silêncio no ginásio. Ele ajeitou a gola, sentou. Como eu tinha te dito, Eduardo, os carça floreada passaram por dentro da argola do nosso mango. Tá aí, ó. Ganhamos o jogo 5-4. Associação Canelense Esportiva. Tava lá, né? O doutor Tadeu, fizemos vários e vários quilômetros, né? As coisas que aconteciam no estádio de futebol. Né? A Associação Canelense Esportiva, que nesse ano ficou entre os 4 melhores times do estado. Sério? Na sua divisão. Também um time que tinha, pra variar, Hélio, Zóio, Bidu, Tolão, Altair e Tolão, Guinho, Altair e Tolão, time titular, Altair ou Tolão, jogavam um jogo revezava, né? Bidu, Givanildo, Neguinho e o Hélio na frente. E o resto vinha de atrás. Só que era um grupo muito qualificado, né? Tinha o Julinho Cardoso, tinha o... Eu me lembro que o Tete e o Fiote não jogavam no time, né? Tinha uma briga dos jogadores da Forrageira. Da Forrageira, tinha uma questão dos jogadores da Forrageira aquele ano que não participaram. E fizeram falta no final da história. Fizeram falta, com certeza. Senhores, eu vou ter que me despedir, né, cara? Dava mais um bom programa. Não, mas vai ter outros. Vai ter que ter outros, Zé. Vai ter que ter outros. Chuchu, muito obrigado por abrilhantar esse nossa primeira temporada do Clube Sport Show. Sempre à disposição. Vai ser o primeiro de muitos, tá, turma? Se tivesse a plateia, tem aquela do Jô Soares. Né? Léo, cara... Obrigado de coração. Massa demais. Lucas, chefe, né? Tamo junto. Chuchu, se quiser dar um recado aí, porque tu é um cara, um comunicador nato aí, se quiser dar o teu último recado. Obrigado mesmo, tá, velho? Não, dizer que o esporte ele sempre fez parte da minha vida, né? Eu não fui um jogador profissional, infelizmente, por causa da droga, né? Não tóxico, a droga das pernas, que nunca me ajudou, né? Mas aí também dizia pro seu Pedro, né? Eu tô falando muito do Pedro, porque eu tô com saudade do seu Pedro Dino, que eu dizia para ele assim, Pedro, a minha alegria aqui em Canela é que só eu conheço mais de 500 narradores de futebol melhor do que eu. Eu conheço mais de 500 melhor do que eu. Só porque, sabe por que eu me dou bem, Pedro? Não sei, um dia ele disse, não sei. Porque aqui em Canela não tem ninguém melhor do que eu. Mas tem 500 aí fora melhor do que eu, entendeu? Aqui em Canela, mas eu sempre brincava com ele. E ele gostava de uma frase que eu dizia, né? Eu sou um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz.
sempre fui. Desde o meu primeiro jogo de futebol que eu narrei, Moto Mecânica Maneque, 11 Canarinhos, no ginásio de pedra lá de Gramado, entendeu? Até meu último jogo que eu narrei, eu dizia sempre assim, pedindo a Deus no final, eu tinha uma frase que sempre dizia assim, né? Encarar a vida com um sorriso no rosto, pensamento positivo e fé em Deus acima de tudo. E que Ele proteja cada um de vocês e a esse narrador, esse eterno aprendiz, nunca desampare. Muito obrigado. Obrigado, Chuchu. Léo? Excelente. Show de Valeu, bola. cara. Valeu. Lucas? Valeu. Até Turma, mais. Até o próximo Clube Esporte Show. Obrigado por tudo. Estamos sempre nas redes. Dá o like, curte, compartilha, comenta. Para nós é sempre importante. Valeu, turma. Oferecimento: água mineral das Hortênsias. É pura Serra Gaúcha. Direno Soluções em Contabilidade. Confiança e credibilidade junto aos clientes. Hof Construtora. Concretizando histórias, entregando sonhos. Matriscar. O melhor negócio no seu futuro veículo. Outlet das Tintas. A sua Coral na região. Coral, tudo de cor pra você.